Boa noite. Os terremotos no Japão são frequentes. A Agência Nacional de Meteorologia registrou só no ano passado 290 tremores perceptíveis na região de Shizuoka. Os especialistas estão prevendo para a região um abalo mais violento que o de Kobe em 1995. E a população já está sendo treinada para um caso de emergência. O IPC Repórter de hoje fala das medidas de prevenção e o que você deve fazer se esse terremoto acontecer. As erupções vulcânicas e os terremotos acontecem porque a crosta da Terra vem se acomodando desde a formação do planeta. É na superfície mais jovem que estes fenômenos acontecem com maior frequência. As terras do planeta estavam reunidas num só continente, sofrendo constantes transformações. A divisão destas terras originou a atual formação e posição dos continentes. Os blocos divididos são chamados de placas tectônicas e são separados por fendas vulcânicas. Através destas fendas, a lava do centro da Terra sobe, expandindo o fundo do mar, o que movimenta os blocos da superfície. Os terremotos causados pelo constante movimento da lava do núcleo do planeta são chamados de buraco ativo. Foi este tipo de terremoto que atingiu a região de Hanshin Awadi em 1995, com magnitude de 7,3 na escala Richter. Os terremotos do tipo platô são provocados por atrito entre as placas tectônicas que, sob pressão, se quebram. Este tipo de terremoto acontece no Japão a cada 100 ou 150 anos, e o último foi na região de Anzai, em 1854. Por isso, os pesquisadores acreditam que um novo terremoto deste tipo deve ocorrer nas próximas décadas. A estimativa é que o terremoto de Tokai atinja a magnitude de 8 graus na escala Richter, ou seja, 16 vezes mais violento que o terremoto de Kobe. A previsão é que as áreas mais afetadas sejam a província de Shizuoka e parte de Aichi. O Centro de Prevenção contra Terremotos da província de Shizuoka recebe anualmente mais de 50 mil visitantes. O local reúne pesquisadores que acompanham a evolução dos movimentos terrestres, divulga medidas necessárias para a prevenção e oferece treinamentos de prevenção para a população. Para muitos brasileiros, medida preventiva contra terremotos é novidade, já que no Brasil eles raramente acontecem. Por isso, o centro convidou 38 alunos brasileiros de uma escola para participar de um treinamento. Dessa experiência de trazer as crianças para cá, que você acha que você vai conseguir aproveitar esse material na sala de aula de alguma forma? Eu acho que nós podemos aproveitar de muitas formas, né? E a mais importante, eu acredito, é realmente preparar os alunos para esse tipo de acontecimento, que os brasileiros não dão tanta importância, mas que os japoneses estão bem preparados, porque eles já vivenciaram esse momento. Então, eu acho muito importante para fazer com que eles se adaptem às situações, né? E aprendam alguma coisa com esta realidade japonesa. O painel luminoso representa as 12 placas tectônicas da Terra e muitas crianças ficaram surpresas ao descobrir que o Japão está bem na junção de 4 delas. É por isso que acontecem tantos terremotos no Japão.
Acompanhados dos colegas e sabendo que tudo é apenas um ensaio, as crianças não sentiram medo no simulador de tremores. A intensidade dos tremores durante o treinamento foi até 7 graus na escala Shindo, a mesma do terremoto de Kobe. Essa escala mede a intensidade dos tremores em termos de potencial de destruição. O número é mais alto na área central do terremoto e vai diminuindo conforme a distância do epicentro. O terremoto que atingiu o centro da província no dia 3 de abril, por exemplo, teve grau 5 intenso na escala Shindo, na cidade de Shizuoka, e mais fraco nas cidades de Shimada, Okabe-cho e Kawane-cho. A escala Richter é outra maneira de medir a intensidade de um terremoto. Através de uma fórmula matemática, os pesquisadores inventaram esta escala para medir o tamanho e a amplitude das ondas vibratórias do centro de um terremoto. A propagação das ondas de um terremoto pode ser no sentido horizontal, de norte a sul, leste a oeste, ou vertical, de cima para baixo. O movimento vertical se propaga mais rápido e, por isso, o poder de destruição é muito maior. No terremoto de Kobe, por exemplo, metade dos movimentos foi de cima para baixo. As crianças não sentiram os mesmos abalos provocados em Kobe, porque o simulador do centro produz apenas os movimentos horizontais. O sismólogo Nobumasa Kawabata disse que o terremoto de Tokai está previsto para acontecer na Baía de Suruga, na província de Shizuoka. O platô filipino está exercendo pressão e empurrando para baixo o platô eurasiano, forçando a Bahia a se mover 5 milímetros por ano. Quando essa pressão for demasiada, o platô eurasiano vai explodir para voltar ao lugar original, e este será o grande terremoto de Tokai. Ele diz que o epicentro provável do terremoto de Tokai está próximo ao magma do Monte Fuji e existe a possibilidade do vulcão entrar em atividade. O sismólogo ressalta que 49 dias após o terremoto de Muronaga, em 1707, o Monte Fuji entrou em erupção, portanto, a hipótese não pode ser descartada. Ele estima que quando houver o Tokai, pelo menos metade das construções da província sofrerão danos e perto de 200 mil casas serão completamente destruídas. Desde 1981, todas as construções do Japão são obrigadas a obedecer o padrão de segurança contra terremotos. Mas o pesquisador revela que atualmente quase 600 mil casas na província são construções antigas. O terremoto de Tokai pode forçar pelo menos 1/3 da população da província a viver em abrigos. No terremoto de Kobe, todas as construções feitas antes de 1970 desabaram. A maioria das casas japonesas tem estruturas de madeira, o que aumenta os riscos de incêndio. Estar preparado para combater o fogo é uma obrigação para qualquer pessoa que viva no Japão. Estes treinamentos são feitos em todas as escolas e prédios públicos anualmente para pessoas de todas as idades. A possibilidade de um incêndio após um terremoto é muito grande e, por isso, o centro enfatiza o treinamento. As crianças puderam aprender sobre o uso de extintores e mangueiras. Para aprender como se comportar em ambientes fechados em caso de incêndio, o centro oferece um labirinto de fumaça com as portas trancadas. O objetivo é mostrar que o ar quente sobe, como nos balões de São João, e faz com que a fumaça se concentre mais perto do teto. Para evitar a intoxicação com a fumaça, é preciso andar próximo ao chão. Outro aviso importante é sempre fechar as portas entre as passagens para evitar alimentar o fogo com mais oxigênio e, assim, impedir que ele se alastre.
Outro efeito provocado pelos terremotos é a movimentação das águas do mar. O centro construiu uma maquete para simular os efeitos de um maremoto e mostrar a devastação que pode ocorrer numa região atingida. No terremoto de Tokai, como os platôs são submarinos, o maremoto será intenso, com ondas de até 12 metros na região de Numazu e de 5 a 6 metros nas regiões de Hamamatsu, Shizuoka e Shimizu. As ondas iniciais deverão atingir uma velocidade de 700 km por hora. Você acha que vai acontecer algum terremoto aqui? Acho que vai. O que você acha que você vai fazer na hora que acontecer um terremoto? Você já aprendeu o que você deve fazer? Eu vou correr. Só isso? Só. O que você aprendeu aqui hoje? Eu aprendi que assim não pode deixar o gás ligado, né? O terremoto é muito perigoso. E quando for fugir, tem que levar as coisas assim. A visita ao centro foi muito positiva para despertar o interesse das crianças nas medidas preventivas contra terremotos, já que os sentidos, mesmo que por brincadeira, estão em alerta.